A paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria. O nosso tema hoje é: nós somos a imagem da igreja, ou seja, nós somos a imagem de Deus. Por que esse tema? Por que tudo isso? É mais para fazer uma exortação, principalmente a você que já é de igreja, que já é de movimentos pastorais, de comunidades. Pois você é espelho para aquelas pessoas que estão afastadas, aquelas pessoas que não conhecem a Deus. É um tema muito complexo, porque é um tema que fala muito sobre o pecado em si. Porque pessoas acham que podem andar com Deus e com o pecado ao mesmo tempo. Claro que nós somos pecadores e iremos pecar, mas o pecado que eu estou falando é a corrente do pecado, aquele vício do pecado que você não consegue largar, e o pior, não quer largar. As pessoas acham que pode andar segurado na mão de Deus e na outra mão segurada com o demônio. Isso é triste de saber que acontece dentro da Santa Igreja. É muito complicado isso. Mas devemos ter a certeza de que o Senhor não nos abandona e nos dá força para isso. Tanto que o Senhor diz que Ele nos mandará o Espírito Santo, assim como estamos perto do tempo de Pentecostes. É essa a promessa do Senhor que se dá em Pentecostes, que mandará o Espírito Santo para nos dar forças, para lutar contra o pecado, lutar contra todas as adversidades que nos vêm na evangelização, que vem complicações para evangelizarmos, para seguir o caminho do Senhor. Por isso vem esse Espírito Santo nos preencher o nosso vazio, preencher essa sede de Deus que nós temos. E no entanto, as pessoas querem tanto esse Espírito Santo e esquecem de romper os laços que tem com o pecado. É muito complicado isso, porque muitas vezes a gente vê pessoas de dentro da igreja que fala que devemos nos espelhar somente em Deus. Deus é o nosso único espelho, nossa única meta, a quem devemos simplesmente Deus. Deus é Deus, Deus, Deus e pronto. Olhar somente para Deus. Mas é complicado ouvir isso, principalmente da pessoa da Santa Igreja Católica, de algumas pessoas. Por quê? Porque os primeiros cristãos, ao se converterem, eles não se convertiam propriamente por Cristo. Dizer que Cristo morreu na cruz por nós, pronto, aí por isso eu vou ser cristão, vou ser católico. Não. Os primeiros cristãos, eles se convertiam pelo amor que viam daqueles que já eram cristãos, aqueles que já tinham aceitado a fé em Jesus Cristo. Aquelas pessoas se amavam, aquelas pessoas viviam felizes, viviam cheias de Deus, cheias do Espírito Santo. E hoje, você acha que alguém, um ateu, por exemplo, que não acredita em Deus, aí está sentindo a vontade de conhecer a Deus, de experimentar, vai passar em frente a uma igreja, você acha que a pessoa ele vai sentir Deus naquele lugar? Nossas igrejas estão ficando degradadas. Você entra em algumas paróquias, você vê, estão jogando no lixo sagrado. Pessoas falando palavrões dentro de igreja, até dentro do Santíssimo. Pessoas que não querem viver a castidade, pessoas que vivem bebedeiras, murmurações, falando mal um dos outros. É uma fofoca desgramada que vive dentro das igrejas hoje. Você acha que uma pessoa que não conhece a Deus, ela vai se converter com essas atitudes? Que se dizem católicos apostólicos romanos, onde pregamos completamente o contrário. Quer viver em amor, harmonia, na espiritualidade, ver como irmãos, assim como Cristo nos ensina. Você acha que isso é correto, meu irmão, que me vê? Eu creio que não. Quando São Paulo nos diz, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo, não é que Paulo está se colocando superior aos outros homens. É porque Paulo, ele já tem a sabedoria dada por Deus e ele consegue romper com todos os seus laços de pecado. E nisso ele imita completamente Jesus Cristo, todo o seu evangelho. E é o que devemos fazer, ser imitadores de Cristo, para que outros possam nos imitar. Sabe, encontrar a Deus, porque muitas vezes nós temos um encontro pessoal com Deus, mas nós não queremos romper com o nosso encontro pessoal com o mundo. Isso é muito complicado de se ver. Eu fico muito triste com isso, porque muitas vezes eu mesmo até acabo caindo em algumas armadilhas de Satanás, armadilhas do mundo. Por isso, porque às vezes eu vejo pessoas da própria igreja fazendo. Claro que isso não tira a minha culpa. Nunca vai tirar a minha culpa.
Mas agora veja você, se eu, uma pessoa que até sou de igreja, participo de comunidade, sou vulnerável a certos tipos de pecado por ver pessoas de dentro da igreja cometendo-os, imagine a pessoa que nunca vai na igreja, que vai na missa domingo sim, 4 não, que não sabe o que é a Eucaristia, não sabe o que é o verdadeiro sentido da missa, não sabe o que é uma confissão, não sabe o que é rezar um terço. Imagine essa pessoa quando vê essas pessoas cometendo pecado. Por isso que nós devemos ser a imagem de Cristo. E quando eu digo ser a imagem de Cristo, é do Cristo Santo, porque eu nunca vi Jesus Cristo cometendo pecado. Nunca vi nos evangelhos de Jesus Cristo dizendo que deveríamos nos masturbar, que deveríamos cometer tudo quanto é tipo de pecado contra a castidade, sexo antes do casamento. Nunca vi ele dizer que deveríamos matar as pessoas, nunca vi ele dizendo que deveríamos falar mal dos outros, nunca vi ele dizendo que deveríamos fazer armadilhas para derrubar o irmão, nunca vi ele dizer que deveríamos roubar, nunca vi ele dizer que deveríamos cometer tudo quanto é tipo de atrocidades que vemos hoje dentro da igreja. Muito pelo contrário, Jesus Cristo nos chama a ser santo. E o beato João Paulo II disse: jovens, não tenham medo de ser santos. Hoje os jovens têm medo de ser santo. E não digo só os jovens, adolescentes, 15, 16, 18 anos, 20, 25, não. Eu digo jovens de todas as idades, jovens espirituais, porque hoje em dia está faltando muito. Pessoas de qualquer idade dentro da igreja têm medo de ser santo. Eu não sei qual que é o medo de ser de Cristo. Ser santo, o que vamos ganhar sendo santo? Vamos ganhar a vida eterna. E ser do mundão, o que você vai ganhar? Um prazer, uma felicidadezinha momentânea, que pode te levar ao eterno inferno. E o pior do inferno, como disse um santo da igreja que eu não lembro agora, não é o fogo, que muitas vezes a gente acha que é aquele fogo, né, que vai te queimar. O pior do inferno é a ausência de Deus. E você está tendo a oportunidade todos os dias de estar com Deus na Santa Eucaristia, na Santa Missa, sendo uma pessoa santa, rezando o Santo Rosário, o Santo Terço. Mas não, você prefere estar dentro da igreja e quando sair cometer tudo quanto é tipo de atrocidades. Uma irmã minha de comunidade participou de um retiro e ela me disse a barbaridade que pessoas que estavam no retiro estavam vendo pornografia. Você acha isso certo? Eu não acho. Nem se fosse fora de um retiro, eu acharia isso completamente errado. Porque devemos ter a castidade. Devemos ser santos tanto nos olhares, nos pensamentos, ter o corpo santo. Aí a pessoa vai para um retiro, e se daqueles jovens que estão no retiro e a pessoa que está trabalhando no retiro fazendo aquilo, ela vai achar que ela vai fazer coisas piores. E você que concorda com a minha ideia ou não, eu só estou dizendo, só estou relatando a minha opinião. Agora você, católico, que realmente concorda comigo, mas quer se ocultar, é por causa da ocultação de muitos católicos que o mundo está como está hoje. Pense nisso. E tenha fé no verdadeiro Cristo santo. Peça graça, peça graça. Sede santo assim como Maria foi. Soube ouvir a voz de Deus e disse o sim. E dizer sim a Deus não é dizer sim a Deus e ao mundo. Dê um sim concreto, um sim de santo. Paz e bem, até a próxima, meus queridos irmãos. Que o Espírito Santo seja com todos vocês.